Episódio número 100! Hoje vamos falar acerca de pensar em grande. Então estamos no episódio número 100! Estamos de parabéns, chegamos ao episódio número 100. Isto significa que temos praticamente 2 anos de All Can Be, porque o All Can Be é lançado todas as semanas, por isso dá praticamente 2 anos de programas, de rúbricas, e é incrível o que é possível. E hoje estamos de parabéns e quero partilhar alguma coisa que esteja relacionado com o facto de estarmos a chegar aqui ao episódio número 100, ok? Então a temática de hoje é pensar em grande. E talvez eu me vá alongar aqui um pouco mais neste vídeo do que aquilo que é habitual, porque quero desenvolver aqui algumas temáticas de maneira diferente. Quero trazer aqui um conteúdo de maneira diferente. E é um conteúdo que está relacionado com isto que está a acontecer neste momento. Fazemos este episódio número 100, passado 2 anos, ok? Pensar em grande é uma temática que provoca bastante celeuma na sociedade. Pode provocar bastante celeuma na tua família, pode provocar bastante celeuma no teu grupo de amigos, no teu local de trabalho, nos teus colegas, nas pessoas que te rodeiam. Porque quando nós pensamos em grande e verbalizamos o que pensamos em grande, traz muitas vezes resistências de outras pessoas, ok? E resistências do mundo externo, que provocam um conjunto de resistências dentro de nós. E a verdade é esta, queiramos ou não, a verdade é esta: se pensas pequeno, pequeno terás. Se pensas grande, grande poderás ter. Vou voltar a repetir: se pensas pequeno, pequeno terás. Se pensas grande, grande poderás ter. Não quer dizer que por eu pensar em grande, que vou ter grande. Não é? Porque efetivamente eu posso não conseguir obter um conjunto de resultados se eu não faço as práticas, se eu não desenvolvo um conjunto de coisas, se eu não desenvolvo um conjunto de coisas necessárias no processo para lá chegar. Isso pode acontecer. Mas efetivamente, se eu quero alcançar algo grande, eu necessito de pensar em grande. Então essa é a temática de hoje, para esta celebração de 100 episódios do All Can Be, é a temática do pensar em grande. Como é que eu posso pensar em grande? De que forma é que eu posso pensar em grande? Com o que é que eu tenho que lidar quando eu penso em grande? O que é que eu tenho que modificar quando eu penso em grande? Porque, efetivamente, os nossos pensamentos levam aos resultados que nós obtemos na nossa vida. E se os nossos pensamentos levam aos resultados que nós obtemos na nossa vida, faz todo o sentido eu perceber o que é que eu necessito de pensar. E quando eu penso em grande, eu aumento a probabilidade de eu alcançar grande. Apesar disto não ser uma definição muito específica, mas é verdade. Então vou trazer 4 dicas, quero explicá-las de uma boa forma para poderes perceber melhor o que é que tu podes aplicar. Porque, efetivamente, quando nós começámos com este projeto, muitas pessoas me disseram: Luís, como é que tu vais algum dia chegar ao episódio 100? Como é que tu vais ter temáticas ou coisas para falar em 100 episódios? E, efetivamente, é isso que está a acontecer. E esta temática é 100ª temática que nós estamos a trazer, diferente, e é a temática número 100. Então, efetivamente, é possível, não é? Então, a primeira dica que eu quero dar, são 4, a primeira dica que eu quero dar em relação a esta temática, para esta celebração do episódio número 100, é esta. Pensa em grande no sentido de define coisas para alcançares que tu não sabes como vais alcançar. Ou seja, define algo como objetivo na tua vida, ou no teu dia-a-dia, ou na tua vida, define algum tipo de objetivo, define algum tipo de sonho, define alguma coisa que tu não sabes como vais alcançar. Para tu alcançares isso, tu vais precisar de crescer. Para tu alcançares isso, tu vais precisar de desenvolver. Para tu alcançares isso, tu vais precisar de fazer o que quer que seja para conseguires alcançar isso, mas que ainda não tens a capacidade, o crescimento, a maturidade necessária para o alcançar. Isto que eu te estou a dizer é, por exemplo, quando nós definimos querer uma certa e determinada quantia na nossa conta bancária, não fazemos a mínima ideia como lá chegar. Quando nós definimos ter um certo e determinado carro, não fazemos a mínima ideia como é que vamos ter aquele carro. Quando nós definimos vamos ter certo e determinado cargo na nossa vida profissional e não fazemos a mínima ideia como é que vamos lá chegar. Quando nós definimos que queremos ter um certo e determinado relacionamento e não fazemos a mínima ideia como lá chegar. Quando nós definimos que vamos ter um certo e determinado peso com o nosso corpo, ou o que é que seja, e não fazemos a mínima ideia como lá chegar. Isto é pensar em grande, é eu definir algo para eu alcançar e eu não faço a mínima ideia como é que eu vou lá chegar. Eu não sei, eu sei é que eu tenho que crescer para chegar lá. Eu sei é que eu tenho que desenvolver um conjunto de coisas para conseguir chegar a esse objetivo, para conseguir alcançar esse sonho. Esta é a primeira dica, no sentido de pensar em grande. Segunda dica, no sentido de pensar em grande, está relacionado com os medos. Precisas de aprender a lidar com o medo do fracasso.
Porque quando nós pensamos em grande, nós efetivamente estamos a definir algo que nós não sabemos como lá chegar. E é preciso aprender a lidar com o medo do fracasso. Porque efetivamente o medo do fracasso está presente. Quando eu comecei com este projeto e comecei a dizer a algumas pessoas, eu quero fazer no mínimo 100 episódios, e diziam, o quê? Tu nunca vais conseguir fazer isso? E eu preciso lidar com o medo do fracasso, que é, será que eu vou conseguir? E agora estou a dizer às outras pessoas que quero chegar pelo menos ao episódio 100 e será que vou conseguir ter temáticas para o fazer? Não é? Havia N de pessoas que me diziam, Luís, está bem, vais fazer 20 episódios e depois não vais ter mais nada para falar, ou qualquer coisa assim. Não! Então, eu preciso de crescer, eu preciso de trabalhar muito para conseguir fazer estes 100 episódios. Eu não estou a dizer isto para levantar os colarinhos, eu só estou a partilhar isto que é para fazer alguma conexão com algo na tua vida. Quando eu defini que queria fazer esta rúbrica, quando nós definimos que queríamos fazer esta rúbrica, eu não fazia a mínima ideia das temáticas que nós íamos fazer até chegar ao episódio 100. Eu não defini logo as 100 temáticas, elas foram sendo construídas ao longo do tempo e eu precisei de crescer, eu precisei de ler, eu precisei de ver vídeos, eu precisei de me desenvolver, eu precisei de utilizar coisas que utilizava no meu dia-a-dia, eu precisei de ver um conjunto de coisas nas nossas certificações, nas nossas formações que iam acontecendo para aplicar e utilizar aqui. É preciso ter capacidade de pensar em grande e perceber que, efetivamente, eu preciso de crescer para lá chegar, mas eu preciso também de saber lidar com o medo do fracasso. E, efetivamente, podia haver fracasso. Poder não conseguir fazer, as pessoas poderem não gostar, ou o que quer que seja o fracasso que pode trazer. Eu preciso de aprender a lidar com o fracasso quando eu começo a pensar em grande ou quando eu decido começar a pensar em grande. Outro medo, que é a terceira dica que eu preciso de aprender a lidar, é com o medo do sucesso. E isto é tão curioso. Eu, quando ouvia isto há alguns anos atrás, eu isto até pode ser uma boa temática para um próximo vídeo, mas eu não acreditava muito nisso. Que o quê? Medo do sucesso. É possível as pessoas terem medo do sucesso? É possível as pessoas terem medo do sucesso. Medo do sucesso no sentido de alcançar um sucesso grande e não conseguirem lidar com ele. Alcançarem um sucesso grande e não conseguirem manter-se lá. Muitas vezes nós autossabotamos, e há um vídeo do Alchemy autossabotagem se quiseres ver, mas nós autossabotamos porque temos medo de alcançar um certo e determinado nível de sucesso e não nos conseguimos manter lá. Então, quando eu penso em grande, eu preciso também de aprender a lidar com este medo, o medo do sucesso. E se eu consigo alcançar aquilo que eu estou a pensar em grande? Por vezes isto acontece. O que é que os meus amigos vão pensar? O que é que a minha família vai pensar? O que é que os outros vão pensar? O que é que vai acontecer à minha volta? Eu preciso de aprender a lidar com este medo também. E ao aprender a lidar com estes dois medos que eu te acabei de transmitir, o medo do fracasso e o medo do sucesso, eu estou muito melhor posicionado para lidar com este pensar em grande e muito melhor capacitado para aprender a pensar em grande. E a última dica, a quarta dica neste episódio número 100 de celebração é esta. Aprende a filtrar a informação externa que chega até ti. Ok? Quando tu pensas em grande, tu precisas de aprender a filtrar a informação que chega até ti. E pode ser através do mundo social, das redes sociais ou da comunicação social, mas essencialmente através das pessoas que te rodeiam. E sabes que mais? As pessoas que te amam são aquelas que são capazes de colocar mais para baixo. E tu não precisas deixar de as amar, mas precisas de filtrar a informação. Porque alguém que não acredita no teu sonho, alguém que não acredita no teu pensar em grande, é normal que ela não acredite. Sabes porquê? Porque ela não és tu. Tu é que sabes o sonho que tens. Tu é que sabes aonde é que queres alcançar. A pessoa quando fala para ti, as outras pessoas quando falam para ti, elas estão a demonstrar o que é que elas acreditam, o que é que elas sonham. Então tu não te podes deixar minar pela opinião das outras pessoas. Tu precisas de filtrar muito bem a informação que as outras pessoas te lançam. Elas estão a lançar as crenças delas. Elas estão a lançar aquilo que elas acreditam. É normal que elas não vejam o que tu vês, porque elas não estão no teu corpo. É normal que elas não consigam ver o teu sonho a ser realizado, porque o sonho não é delas, é teu. Então tu precisas de aprender a filtrar muito bem esta informação que vem do exterior para poderes pensar em grande e alcançares mesmo esse pensar em grande. Quando tu fazes tudo isto que eu te acabei de dizer, quando tu percebes efetivamente a forma de definires coisas que não é tão fácil alcançar, ou melhor, que tu não sabes como alcançar, que precisas de crescer para lá chegar, quando tu aprendes a lidar com o medo de fracasso, quando tu aprendes a lidar com o medo de sucesso, quando tu aprendes a filtrar a informação das pessoas que te rodeiam, essencialmente das pessoas que tu mais amas ou que mais te amam, e não é deixar de as amar, é continuar a amá-las, mas filtrar a informação, tu começas a caminhar no sentido de alcançar o que é pensar em grande. Tu começas a perceber que pensar em grande leva-te a um certo e determinado resultado. Tu começas a ganhar a capacidade de efetivamente gerar os hábitos, as ações, aquilo que é necessário fazer para alcançar aquilo que tu pensas. E quando tu fazes isto, há uma coisa que eu preciso te dizer. All can be.
Então, se gostaste do vídeo que acabaste de ver, eu sugiro que recomendas a outras pessoas para elas também poderem ter essa experiência e, para além disso, que possas ir ao nosso site, ver a oferta das coisas que nós temos para poder usufruir no www.alken.pt. Para além disso, podes colocar um like na nossa página do Facebook ou então tornar-te subscritor na nossa página do YouTube. Assim recebes conteúdo grátis, tens acesso à informação dos nossos vídeos, coisas novas que nós lançamos e podes continuar a investir em ti, a aplicar em ti, no teu crescimento, no teu sucesso e no teu desenvolvimento. Um abraço!